sei se você já valorizou a pessoa que está do seu lado, mas sem a gente ficar em pé, eu queria que você honrasse, valorizasse a pessoa que está perto de você aí. Diz, rapaz, que maravilha conhecer você. Você faz diferença em minha vida. Eu acho que isso não é mentira, né, irmãos? Não é mentira. É uma verdade. Lá vai Simea dando um beijo no maridão. Lá vai Vene dizendo umas coisinhas no ouvido de... É isso aí, irmãos. Nós, como igreja, precisamos aprender com Jesus. Lucas 19. Eu estou achando que as caixas da frente estão um pouco altas, não sei. É Lucas 19, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre Jesus. Glória a Deus. Jesus. Lucas 19, verso 1 até o verso 10. Se você puder abrir a sua Bíblia, prestar atenção, as crianças estão se concentrando. Para quem não sabe, o Videirinha aqui diz, cada dia tem coisas novas, materiais novos, tanta coisa nova. Ontem eles estavam fazendo um treinamento, que a pessoa que estava fazendo o treinamento, a professora que instruía os professores, estava com a Bíblia diferente, e que ela abria a Bíblia assim, a Bíblia pegava fogo, né? Umas coisas diferentes aí, com a intenção de formar a criança, como diz a Bíblia, no caminho que deve andar. Lucas 19, verso 1 a 10. Vamos ler o texto bíblico. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia, glória a Jesus. Você podia dizer para a pessoa junto de você, Jesus veio buscar você. Você pode dizer isso para essa pessoa? Glória a Jesus. Queridos, para a gente ser sintético aqui, essa passagem que trata das coisas que Jesus faz, eu gostaria de enfatizar para você que Jesus é nosso mestre, Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso exemplo, Jesus nos ensina, a caminhada de Jesus é a nossa fonte de inspiração, aquilo que Ele diz é a nossa fonte de direção. Jesus, com tudo que Ele deixou de ensinar, também é nossa fonte de inspiração, porque Ele fez uma nova escala de valores, Ele falou do que era mais importante. Algumas coisas Ele simplesmente não falou, então nós ficamos com o que Ele falou. Jesus é a figura central, nós não somos discípulos de um pastor, nós não somos discípulos simplesmente de uma igreja, nós primeira e exclusivamente somos discípulos de Jesus, e é por isso que andamos na igreja, todos da igreja são discípulos de Jesus, ou devem pelo menos ser. O texto básico aqui está falando de Jesus entrando numa cidade muito conhecida, chamada Jericó. Essa cidade ainda existe, segundo consta, Damasco e Jericó são as 2 cidades mais antigas do mundo. Jericó é uma cidade das palmeiras, a cidade onde havia como diz, o palácio de Herodes, uma cidade em que havia um homem rico. Este homem chamava-se Zaqueu, ele era rico por quê? Porque ele estava cuidando dos impostos. Vou contextualizar você do que isso significa. Bom, antes do Império Romano, Israel deveria ser uma nação livre, abençoada por Deus, cuidada por Deus e uma nação autônoma. A única nação do mundo teocrática.
significa o governo de Deus através daquilo que Deus instrui. Só que essa nação não manteve a sua obediência, essa nação se tornou, foi levada ao exílio da Babilônia, depois ela se dispersou, e aí, quando o Império Romano entrou aqui, quer dizer, já vários impérios, Seleucidas, vários outros impérios tomaram, um pouquinho antes de Jesus, ano 200 e pouco, teve uma revolta dos macabeus, deram origem aos fariseus. Os fariseus são descendentes desses homens zelosos. Então, o Império Romano, nesse período que Jesus está aqui, ele está presente. Primeiro que existia um Herodes, depois você sabe que esse Herodes, o grande, ele morre, que é o Herodes do nascimento de Jesus, e ele dá origem a outras quatro regiões dentro de Israel, só que uma dessas regiões era administrada por um procurador. Esse procurador se chama Pilatos. Pilatos, ele tem poder de polícia, de justiça e poder de lei. Ele tem todos os três poderes em cima dele, poder legislativo, executivo e judiciário, diretamente do César. Ele era amigo de César. E os outros três reinos de Israel é uma nação muito pequena, queridos. Israel é tão pequena que você vai daqui para Salvador e volta, é o tamanho de Israel. A largura de Israel é daqui para Salvador, não passa disso. E lá em cima, a largura de Israel é daqui para metade, daqui para Salvador, mais ou menos Santo Amaro. É bem pequena, rapidinho você consegue andar. Então, nessa região, pessoas governavam e reinavam, e o que acontecia? Os impostos não eram como nós, não havia documentação de absolutamente nenhuma, os impostos eram cobrados na fonte, na boca do caixa, como diz. Você está fazendo um comércio, então o cobrador de imposto não tem documento nenhum, hoje você digita o cartão para comprar o posto de gasolina, aí a informação da sua compra vai na Receita Estadual e volta e imprime a nota. É assim que funciona, mas lá não. O sujeito está na boca do caixa e diz assim, quanto está cobrando? Então é tanto de imposto. Então o cobrador ele tem autonomia de cobrar, porque parte disso fica para ele. Ele também tem uma rede de cobradores. Zaqueu não é um cobrador simplesmente, ele é uma pessoa que chefia a Receita Federal, digamos assim, e é comandado diretamente por Pilatos. Era um homem de muito peso. Algumas pessoas dizem assim que ele era uma pessoa muito mal vista pela sociedade. Ora, mal visto era quem cobrava imposto, mas não porque Zaqueu era Zaqueu, um homem ladrão, etc. e tal. Não há essa informação. O problema é que as pessoas não queriam pagar imposto. Essa é que é a verdade. Ele tem autonomia para cobrar imposto na hora que vê a operação acontecer. Venda de camelo, venda de cavalo, venda de trigo, venda de cevada, seja o que for. Esse é o contexto. Jesus está entrando na cidade de Jericó, só que este homem ele tem um desejo. Ele quer ver Jesus. Como é que essas pessoas que viviam, elas viviam? Queridos, o mundo girava em torno do templo e em torno do comércio. Aquele mundo de então era dominado por assaltantes. Para você ter uma ideia do que significa, não só assaltantes e perigos, o livro de Neemias diz que quando Neemias saiu da Babilônia, autorizado pelo rei, ele veio então à reconstrução de Jerusalém, Neemias capítulo 2, ele diz que ele não quis pedir proteção ao rei por vergonha, porque ele sabia que o rei sabia que eles iam enviados por Deus, ele ficou com vergonha de pedir proteção pelos assaltantes. Então aquilo que você vê em filme de faroeste, que tem aquela diligência e as pessoas, os rangers defendendo, muito mais precisava nessa época. Havia grandes bandos de pessoas desalmadas e o pior de tudo, pessoas cujo objetivo era saquear, matar e levar os bens mesmo. Não era simplesmente uma quadrilha, tráfico de drogas, nada disso. Era se apropriar dos bens do outro, mesmo que era uma maneira, evidentemente, de sobrevivência daqueles bandoleiros. Havia muita desgraça nesse sentido. Também existiam leões soltos. A gente não sabe disso porque hoje a gente vê leões nas savanas, mas os leões povoavam desde o sul da África até a Índia, e você deve saber que o leão da Ásia é diferente do leão da África. Eles dominavam aquela região, hienas. Os crucificados, por exemplo, quando ficavam crucificados, eles não eram mortos pela crucifixão, eles eram mortos pelos bichos que os comiam. Então eles ficavam numa altura mais baixa, não era alto, eles ficam na cruz, mas fica baixo. Então aí a hiena vai lá, come a perna, o leão vai lá, come. Aí então ele morre sangrando e sendo comido lentamente, porque os bichos estão à solta. O Sansão, você vê a história lá que Sansão matou o leão, assim é muito comum. Então você tem as pessoas em si, elas não têm valor. O templo tem valor, o rito tem valor. Uma pessoa, por exemplo, que era coxo, um deficiente,
vamos usar uma linguagem do politicamente incorreto. Uma pessoa que tem uma deficiência, se na mão, por exemplo, ela tem um problema na mão, ou cortou um dos dedos, não podia entrar no templo para oferecer o sacrifício. Ela passava pela primeira fase do templo, que é o pátio. As mulheres também não podiam ir até lá dentro para oferecer sacrifício. Elas ficavam na primeira parte, e elas entregavam então sacrifícios, se fazia uma fila, entregava o animal para ofertar a Deus, ou se fosse um bolo, entregava aquele animal, e aquele animal era levado para um grupo de pessoas, que eram todos vestidos de branco, os sacerdotes. Então o centro de tudo não eram as pessoas, nunca foi as pessoas. Era sempre o culto, a religião, o sacrifício, o sacerdote, o culto, a religião, o sacrifício, o sacerdote, mesmo que a gente saiba que o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só que isto não é prescrito por Deus que assim seja. Deus, quando enviou a sua lei lá em Êxodo 19:6, ele diz assim: vocês serão minha propriedade peculiar. Deus quis se relacionar com o homem. Estava Adão e Eva lá no paraíso, e Deus veio em direção a ele para conversar com ele. Está escrito lá em Gênesis capítulo 18, acho que verso 17, mas eu não tenho certeza do versículo, diz assim: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que há de ser uma grande nação? Tiago capítulo 2, verso 25, diz que Deus considerou e chamou Abraão meu amigo. Então Deus é um Deus de relação, só que esta nação não é uma nação de relações. É uma nação de religiões, é uma nação de estruturas religiosas. Então, as pessoas estão relegadas àquele lugar, a nada. As pessoas não têm importância. Para você ter uma ideia do que significa pessoas não têm importância, os leprosos, como é que o leproso tinha que proceder? Se talvez você não saiba, eu vou falar para você sem abrir os textos bíblicos. Ele deveria vestir uma roupa, tirava imediatamente quando descobria que estava leproso, ele estava branco, a pele branca, então rasgava, era obrigado a rasgar as roupas, vestir roupa rasgada, e ele ficava ou com uma placa ou gritando de longe: saia, eu sou leproso, sou leproso. Ele era obrigado a fazer isso. Ele não podia dar bom dia para ninguém, ele era expulso da casa da sua própria família, mas ele vivia gritando: não se aproxime, eu sou leproso. Então existia esse tratamento das pessoas, era baseado muito naquilo que as pessoas eram. Se você era pecador, tinha abortado, por exemplo, ou tinha tido um acidente, era tratado diferente. As pessoas não eram tratadas iguais, nunca foram. Por exemplo, Juízes capítulo 11 diz que Jefté era um homem valente, corajoso, sei o quê. Aí no final fala assim: porém, filho de uma prostituta. O fato de ser filho de uma prostituta já o desqualificava para a relação do templo. E é impressionante que Jesus vai chegar aqui e ele vai encontrar esse cenário. Cenário de pessoas alquebradas, tristes. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. Os oprimidos. Ele vai lidar com gente que está na pior condição humana. O sujeito está sacrificando, ele está indo no templo, mas ele está quebrado por dentro, ele está esmagado porque ninguém o dá valor, ninguém o valoriza. Se ele é um samaritano, aí é que ele não é valorizado de jeito, espécie alguma. Se ele é uma mulher, se ela é uma mulher, ninguém a valoriza, ela não pode nem oferecer sacrifício. Então nós estamos com esse quadro, as pessoas vivem nessa condição. Além do que, para piorar, a opressão política. Para você ter uma ideia, este Herodes que matou todas as criancinhas quando Jesus nasceu, você sabe a história, lá em Belém, ele não sabia quem era Jesus, quem era a criancinha, então mandou matar todo mundo. Este mesmo Herodes, quando morreu, ele sabia. Ele tinha feito um grande governo, mas esse Herodes, quando morreu, separou alguns nobres da sociedade e matou todos os nobres, porque ele disse isso quando morreu. Ele falou: quando eu morrer, mata todo mundo. Aí ele matou uma montanha de gente para poder Jerusalém chorar, para ninguém comemorar a morte dele. Então matou gente só para chorar junto com ele, para sofrer o luto junto com a morte dele. Para você ter uma ideia do que significa. As pessoas eram tão materialistas que Jesus, quando atravessou o mar da Galileia e foi lá para a terra de Gadara, ele chega do outro lado e encontra um homem possesso. O homem está num quadro terrível. E quando ele expulsa o demônio daquele jovem, e o demônio cai numa manada, numa vara de porcos, mas está escrito na Bíblia, manada, uma vara de porcos. Então ele é lançado ao mar. Os homens não estão nem aí para aquela pessoa que foi liberta. Eles chegam para Jesus e falam: você me deu um prejuízo terrível, sai daqui. As
pessoas estavam preocupadas com bens materiais. Zaqueu estava preocupado com bens materiais. Nós estamos diante de uma sociedade em que o ser humano não vale nada. O que vale é o rito, o bem, a posição, a política, tudo isso aí. Queridos, diante disso tudo, eu quero ler o Salmo 142, verso 4, que vai ser colocado na tela, e eu queria convidar você a ler comigo o Salmo 142, verso de número 4. Vamos ler juntos este salmo de modo pausado. 1, 2, 3, já. E vê. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Esse é o quadro que descreve o coração das pessoas que estão ali esperando a vinda do Messias. Ninguém se importou com a minha alma. Ninguém se importa comigo. Irmãos, quem vai se importar com a pessoa que não tem importância? Quem vai ouvir o coração de alguém que não merece ser ouvido? Quem vai ouvir a dor de quem não é para ser ouvida? Quem vai escutar? Quem vai se importar com o sofrimento de quem não vale nada? Quem vai ouvir esses gritos, gemidos que estão para dentro? Aqueles gritos que você não adianta dar para cá, porque ninguém acolherá. O livro de Jó conta a história de um homem, Jó, que tem 3 amigos e que ele grita, fala e pede consolo, e o que eles dão é condenação. Imagina, o livro está lá. Condenação. Quem vai ouvir? Irmãos, você conhece aqui uma pessoa diferente. Esta pessoa vem aqui trazer algo diferente. Jesus entra em Jericó e Jesus não se importa com o que dizem dele. Jesus provoca escândalos. Jesus faz coisas estranhas. Jesus faz coisas que são imprevisíveis. Jesus não está seguindo a cartilha daqueles homens ali. Jesus não está seguindo a cartilha dos religiosos. Jesus não está seguindo aquilo previsível, aquele modo previsível de tratar as pessoas. Jesus está seguindo o coração de Deus. Jesus chega ali diante daquela mulher adúltera, trazem ela, e o quadro é difícil, porque a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, se vai obedecer à lei, se ele é filho de Deus, prevê-se, presume-se que ele vai fazer o que a lei prescreve que deve ser feito. O pai dele é que trouxe a lei, o Deus Pai, e ele está ali, ele é a expressão da lei. Mas ele inventa um novo regulamento, uma jurisprudência. Ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse que não atirasse, mas ele conseguiu transformar a lei em algo que pudesse levar algo a salvar aquela vida. Ele se importa com a mulher, entre aqueles religiosos, entre aquelas pessoas que condenavam. E a mulher, Jesus ficou do lado daquela mulher. Jesus está andando no meio de uma multidão, uma mulher toca, aquela mulher, quando toca, para tudo. Jesus, alguém me tocou, e é um quadro bem estranho, porque ela já imagina que vai tomar uma bronca. Aquela mulher vai tomar uma bronca. Jesus olha para ela, mulher? Aí ela começa a chorar, isso eu estou imaginando. Alguma coisa aconteceu aqui, eu estou pobre demais, desci. Gastei tudo, mas eu só toquei. E alguma coisa aconteceu. Aquela mulher tinha gasto tudo, como muitas pessoas que só buscam Jesus depois de que, como último recurso. Oh, que Deus! Tenha misericórdia dessas pessoas, gastam tudo, vão para o candomblé, vão para o espiritismo, vão para o catolicismo, vão para até a religião evangélica, sobe a montanha, sobe os montes, pede oração, faz corrente em 318 e faz tudo, gasta dinheiro, entra na terapia, faz tudo. Depois que faz tudo, aí vai encontrar Jesus. A história acontece com muita gente, mas Jesus não deu bronca, ela estava segura que Jesus ia dar bronca. Jesus olha para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Jesus não deu bronca. Jesus atravessou aquele mar da Galileia e chega do outro lado um homem. Jesus volta para cá, o homem fica liberto. Jesus nem trouxe ele para cá. O homem, o endemoniado de Gadara. A mulher adúltera.
A pecadora da casa do fariseu, irmão, Jesus é convidado para a casa de um homem, ele está ali com aquele homem, olha, é impressionante, porque para Jesus estar numa casa e uma mulher entrar, algumas coisas a gente tem que presumir. Amanhã, 1 minuto com Jesus, eu começo a falar, essa semana, 5 ministrações, 5 minutinhos, todos eles sobre essa passagem de Lucas capítulo 7. Jesus entra naquela casa, como é que a mulher sabe que a casa... Jesus está lá. Ah, porque a casa era avarandada. Beleza, essa é uma teoria, e é possível que seja. A mulher vê, mas como é que ela tem acesso? Como é que deixa ela ter acesso? Provavelmente, mulher pecadora que é, aquele fariseu já deve ter feito alguma coisa com ela. Ela era conhecida dos caras ali. E ela tentou entrar, deixaram, vai embora. Jesus está na reunião íntima, com convidados. E a mulher entra. Como é que pode? Ninguém entra na sua casa sem pedir. Como é que aquela mulher entrou? Entrou. Aquela mulher entrou, já sabe que vai tomar bronca, irmão. Me mandou entrar aqui. Sai daqui, sua pecadora. Isso tudo na cabeça de todo mundo, mas não é assim com Jesus. Essa mulher chega e começa a chorar. Chora, molha tudo aqui, os pés de Jesus. Ainda pega um vaso de alabastro com unguento. O alabastro não tem tampa, nem tem boca. Você põe um perfuminho no vasinho de barro, fecha ele e tranca. Como as pessoas não tomavam banho, geralmente tomavam 3 banhos, né, na vida. Banho quando nasce, banho quando casa, banho quando morre. Geralmente era assim, 3 banhos na vida. Aí então as pessoas andavam com um perfume, e aqueles alabastros os perfumes eram muito caros. Então em muitas casas ela quebrava aquele perfume. Não pode tirar e botar tampa, não pode, isso não existe. Para um alabastro, não. Então quebra aquilo ali. Ela pegou aquela economia, aquele vaso, aquele conteúdo acumulado, e ele derrama, enche a sala toda de perfume. E o fariseu começa a criticar. Jesus toma o lado de quem? Do dono da casa? De quem o convidou? Do fariseu, que sabe quem é aquela mulher? Não. Jesus toma o lado daquela mulher pecadora. As crianças chegam até Jesus, Mateus capítulo 18, e aí os discípulos de Jesus disseram, essas crianças são barulho, manda para o videirinho aqui. Jesus falou, não, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Quem não receber como elas o reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Aqui, queridos, acontece uma coisa quando Jesus chega ali embaixo da árvore. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, mas Jesus não conhecia Zaqueu. Zaqueu, quando chama pelo nome, todo mundo que está em volta sabe que Jesus é profeta. Quando eu estava aqui, eu já contei isso para vocês, se não contei. O indiano que esteve aqui, Durai, ele esteve aqui e disse, eu perguntei durante o jantar se ele conhecia uma pessoa chamada Dana Corraine. Ele ficou espantadíssimo. Dana Corraine é um evangelista que a primeira história que eu ouvi, que ele pregava e os mortos ressuscitavam. Então eu comecei a pesquisar se era verdade isso. E aí eu encontrei uma cruzada em que está lá ele pregando e vários cadáveres embalsamados, enrolados em lençóis do lado do local onde ele estava pregando, para que ressuscitasse à medida que ele pregava. E eu fui falar isso, é verdade que esse fato, o Durai, Panditurai, que vocês conhecem, estava assim espantadíssimo. Como é que você conhece ele? Eu falei como foi que eu conhecia. E aí ele falou, rapaz, eu sou diretor da missão que ele que criou. Quando você for lá, eu vou levar ele para você conhecê-lo pessoalmente. Aí falou um item. Aliás, ele tem uma coisa muito curiosa. Ele prega e ele profetiza e ele diz o nome de todas as pessoas que ele profetiza. Ele manda a pessoa levantar e o seu nome é fulano de tal e diz. Diz o nome de todo mundo. Só um profeta faz isso. Jesus chega debaixo daquele sicômoro, daquela árvore, daquela figueira, que é o sicômoro, ele chega debaixo daquela árvore e diz, Zaqueu, o povo... Como é que ele sabe o nome daquele homem? Zaqueu, desce, eu vou entrar em sua casa. Aí começa os problemas, né? Ele já é profeta e ele diz, eu vou entrar em sua casa. As pessoas, evidentemente, que no verso seguinte, no verso 7, começam a se queixar. Como é que ele entra na casa de um homem pecador? Irmãos, nós temos esta cabeça de enquadrar as coisas certas e erradas. Jesus vem aqui trazer um novo coração. Ninguém se importava com Zaqueu, ninguém. Zaqueu quer conhecer, mas ele tem dinheiro, não precisa de Deus. Zaqueu quer conhecer a Deus? Mas vai catar coquinho, rapaz, tu está roubando o povo. Então a gente cria um certo sectarismo com algumas pessoas. Mas Jesus diz, vem que eu vou entrar na sua casa. O homem fica espantado porque ele não queria isso.
Ele queria simplesmente, ele queria ver Jesus. Não queria nem ouvir Jesus, não queria ouvir pregação, ver milagre, nada disso. Ele queria simplesmente ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E Jesus disse, eu entro na sua casa para confrontar. As pessoas começam a dizer, mas rapaz, como é que pode? Coisa e tal. E assim você começa o centro daquilo que eu quero dizer. Jesus veio ao mundo para importar-se com o que importa. Jesus veio ao mundo para se importar com aquilo que importa. Ele veio olhar a mulher triste, o homem isolado, a criança mal amada, o homem desvalido, o leproso que ninguém dá atenção, o paralítico do tanque de Betesda. Ele vai atrás de pessoas. Ele se importa com aquilo que importa. Eu quero mexer nesse ponto aqui, porque eu quero colocar para você algumas coisas da minha e da sua vida. A vida é muito ingrata, mas a vida, sobretudo, é muito cruel. A vida é difícil. Scott Peck fala a primeira frase no livro A Trilha Menos Percorrida. A vida é difícil. A vida não é fácil. Porque quando você começa a viver, ninguém lhe diz o que é vida e ninguém lhe diz o que é como viver. Você entra na programação do mundo e vai vivendo. Você não pergunta, por exemplo, por que eu não posso não estudar? Eu não posso não fazer faculdade? Eu não posso não saber as coisas? Quando você entra no ritmo de programação, eu posso escolher um outro tipo de vida? Será que como é o desenho da vida? No desenho da vida eu trabalho, meu pai diz como é que eu devo. Eu trabalho não. Eu nasço, aí eu aprendo o básico da educação, eu entro na escola, aprendo o básico da formação, eu entro na faculdade, aprendo o fundamental da profissão, agora eu procuro emprego e repito o ciclo. E depois, lá na frente. Então, a vida se torna um mecanicismo sem sentido para muita gente. Porque neste mecanicismo sem sentido, você começa a se tornar não só materialista, mas começa a se tornar uma pessoa em que vai tirando o peso das coisas e perdendo o senso de valor de cada coisa. As pessoas podem ficar horas numa internet. Queridos, eu não sei se você sabe, mas o app, o aplicativo do iPhone, pelo menos faz isso. Quando chega no dia de domingo, ele dá uma informação. Você saber quantas horas você ficou no Facebook e no WhatsApp. Os irmãos aqui a cara chega a estar ficando assim, envergonhado, igual a mim. 6 horas por dia no smartphone aqui. Não, por semana, peraí. Quando você olha aqui, você vê o tempo que você passou num aplicativo, você fica, meu Deus do céu, quem fez eu gostar tanto disso? Não. Quem fez eu usar tanto nisso? Não. Quem fez eu ficar tão preso a estas coisas? Eu estou falando só de uma coisinha. Mas observa bem, a gente começa a correr atrás de trabalho, correr atrás de dinheiro, gastar o tempo, aquilo que não é útil. A Bíblia diz, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer, Isaías 55:5. Aquela vida de correr desenfreadamente. E é impressionantemente que muita gente, de tanto que corre em torno da carreira, em torno de muita coisa, passa para os seus filhos a seguinte ideia: não, eu vou dar para meu filho aquilo que eu não tive. Irmãos, eu já vi tanto pai dizer isso para sua esposa, dizendo que está trabalhando muito para dar ao filho aquilo que não teve. Mas já vi tanta gente dizer isso. E se você perguntar ao filho o que ele quer, o filho vai dizer: eu quero é você, meu pai. Eu não quero nada do que você me dá, eu quero você. Eu quero sua presença, eu quero sua brincadeira. Irmãos, eu estou lá hoje fazendo um churrasco, almoçando na casa de Rafael. E aí vem Daniel e disse: vamos brincar de carro. Brincar de carro é uma coisa que eu brincava muitos anos atrás em casa. Eu boto uma almofada no chão, isso eu brincava, 6 anos de idade. Bota a almofada no chão, bota a cabeça no chão, fico de costa
e vou me empurrando de costa, sem ver onde vai, pá, bate a cabeça na parede, bate. Aí ele, vamos brincar de brincar. Ele quer porque quer brincar de costa, porque ele quer bater comigo de cabeça com cabeça. E aí ele bota o carro lá, uma almofada, eu boto a almofada, os dois vêm, pá, bate forte. Ele não chora, não. E ele ri, vai de novo, eu tenho que parar, irmão, porque ele tem um pouco, o preparo físico um pouquinho melhor que o meu, ele aguenta. Aí eu brinco 1, 2, 3, 4, 5, o que a criança quer, se não você brincando com ela? Ela está pedindo você, velho, quer você, mas você entrou na roda viva, no ciclo da vida, e de repente você gasta o tempo com tantas coisas que não importa, e gasta a sua vida, e a vida se esvai, e aquela idade que você queria dar atenção, aquela viagem que você deveria ter feito e não fez, o tempo que você poderia ter gastado, não gastou, e caiu tudo pelos dedos, e foi tudo embora. A vida vivida fora do padrão de Deus. Lucas 9, 25, pode colocar na tela, por favor. Lucas 9, 25. Diz o texto: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Na outra tradução diz assim, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, há um confronto direto de Jesus, da escala de valores de Deus, com a escala de valores que existe. Jesus chega no mundo, ele entra no mundo e as pessoas estão dando valor a cordeiro, carneiro, templo, lei, posição, dinheiro, estão dando valor a essas coisas. E ele diz assim, vem cá meu filho, vem cá que eu quero curar você. Vem aqui, mulher, por que você está assim? Não, porque eu não posso tocar em ninguém, porque eu estou menstruada. Isso é a mulher do fluxo de sangue. E você sabe da história? Não sabe, né? Mas eu digo, toda mulher que está menstruada, ela é impura, não pode tocar em ninguém, nem o marido. Não pode tocar nem no marido, nem nos filhos, que se tornam impuros. Eu não posso tocar em ninguém, não, vem cá, vou resolver teu problema aqui, ó. Psst, cura aquela mulher, ela é incluída de novo. Jesus começa a fazer obras tremendas na sociedade porque ele sabe que aquelas pessoas estão sofrendo e Jesus se importa com aquelas pessoas. Ou seja, Jesus, ele vem trocar a escala de valores. E a gente anda e valoriza tanto as coisas. E Deus vem para você e diz aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a essência. Destruir a si mesmo, ele se torna dependente da confiança que ele depositou naquela matéria. Resultado, o filho vai embora e você então quer que ele volte, mas ele não quer voltar. Luiz Marins tem aquela frase célebre que ele diz assim: a educação do vai para lá. Você está no fogão, seu filho está ali, vai para lá, peraí, aqui, vai para lá, você vai se queimar. Aí você manda ele para lá. Aí depois você está estudando, o filho vem brincar com você, vai para lá que o papai está estudando. E você vai para lá, que você não... vai para lá, cuidado, isso aí vai quebrar. E você vai para lá. O filho cresce, casa, aí o pai liga, vem para cá. Não, agora não, agora vai para lá. Agora o filho cresceu, casou e diz, vai para lá, pai. Agora você é um velho. Quer dizer, podemos andar na escala de valores que destrói e que perde a nossa vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua essência. E Jesus chega aqui para nos dizer, eu sou Deus. Jesus diz, eu sou Deus, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Você pode ter entrado aqui perdidinho, meu querido. Exatamente isto. Agora você vai ouvir umas coisas diretas do Espírito Santo para você. Essa semana você telefonou para quem que estava doente para oferecer consolo? Esta semana você se preocupou com o problema de quem a ponto de visitá-lo? Esta semana você se preocupou com a saúde de quem ou o problema de quem para ligar para ele? Por que esta semana você dobrou seus joelhos e se importou e orou? Esta semana, eu não estou falando esse ano, esta semana você parou para ouvir quem precisava chorar no seu ombro?
Quem é o seu amigo? Muita gente diz assim, falta amor na igreja, falta porque você não está dando amor. Fonte de amor é você. Ou você acha falta amor para você sugar? Então, todos nós somos fonte de andar segundo o coração de Deus. Sabemos qual é o coração de Deus? O coração de Deus bate por pessoas. Várias pessoas que me encontram, pastores, colegas, e não são poucos. Eu ia citar vários exemplos de nomes aqui para dar o milagre e o santo, mas não. Me encontram e falam assim, e aí, como é que está? Onde é que está o prédio? Onde é que está a videira? A videira da Santa Mônica, tal, não sei o quê. Aí, o prédio próprio? Todos perguntam isso. Ele, não. Não? Aí fica aquele desapontamento assim, poxa, então a igreja não. Não é e não será. Não é e não será. Aí o cara fica sem graça e fala assim, por quê? Porque nós não vamos investir em nada fixo. Nós vamos investir naquilo que tem que investir, nas vidas. Investir nas pessoas. Tem que gastar dinheiro, tem que investir dinheiro. Investe nas pessoas. Por que é que se faz um banheiro decente para as mulheres, para dizer, vocês têm dignidade, não são relegadas aos fundos, vai lá e chega lá, levanta a tampa do vaso, o homem já foi na frente e já acabou com tudo. Negativo. Se as pessoas têm valor, vá para uma aula do Videirinha Kids para ver como é que está sendo a aula, como é que está sendo a professora, como é que está sendo os recursos, como é que está sendo administrado. Porque o que vale não são as coisas, são as pessoas. Jesus morreu na cruz não para montar templos, mas para formar vidas e corações. Jesus veio ao mundo porque se importou com o seu choro lá no travesseiro quando ninguém viu. Jesus se importava com o seu sofrimento, com sua preocupação com o seu filho, sem saber se um dia ele vai ser um traficante ou vai ser um servo de Deus. Jesus entrou na sua história, na nossa história, e desceu ao mundo para dizer, epa, um poder vai definir o futuro do seu filho. Este poder é o poder do amor, é o poder que eu determinei na minha cruz. Seus filhos estão sob promessa, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Existe um Deus que se importa com as pessoas. Eu não sei o quanto você tem gasto do seu tempo com celular, com telefone, com televisão, com compras. Eu sei que tem um tempo, irmãos, que as pessoas, por exemplo, quando a pessoa casa, eu digo a você, e eu estive agora jantando na casa de Rômulo e Maiane, eu disse, eu tinha que falar isso no microfone, o camarada deu a ousadia de fazer uma picanha para mim. Nunca tinha feito na vida, irmãos, uma picanha, nunca, não sabia nem o que era picanha. Pois comprou a picanha, fez para mim uma picanha, e não é que estava perfeita, mas é ousado, né? Mas o camarada, maravilhoso. Mas só que vida. Eles casam e eles estão vivendo um para o outro. Certíssimo. Porque eles estão reconstruindo e redirecionando a vida um em direção ao outro. Passado aquele período de lua de mel, ou seja, um período de readaptação, aquele lar começa a se formar para o outro. Ele está voltado para os outros, se volta para Maiane. Maiane está voltada para os outros, se volta para ele. Quando os dois estão em unidade, eles agora se voltam para os outros. Abrem as suas casas, se tornam conselheiros, se tornam exemplos, dão conselho para casais, motivam outros casais a viverem segundo a vontade de Deus. Quem não vive para os outros não tem o coração de Deus. Deus chamou você porque Deus não veio trazer um livro. Aliás, Jesus não deixou um livro. Jesus nem fundou o cristianismo, irmão. Aliás, vou mais longe, Jesus nem é crente. Deus nem é crente. A gente é que é crente nele, né? A Bíblia diz que o diabo é crente. Crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios creem e até tremem. Está escrito lá, Tiago capítulo 2. Ou seja, Jesus não veio trazer algo. Jesus veio deixar um espírito. Jesus veio deixar um coração. Jesus andou com seus discípulos. Eu queria que vocês abrissem aqui para terminar. Atos, capítulo 10. Me ocorreu esse texto aqui que eu já deveria ter citado, eu não está anotado aqui. Mas Atos, capítulo 10. Eu sei decorar desse versículo. Diz assim,
É porque na tradução NVI, no verso 38, verso 37, mas eu quero dizer decorado depois o 38. O 37 diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, ao 38, olha que coisa. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Um coração de Deus andando na terra para entrar na casa de Zaqueu, entrar na casa de Pedro, atender as crianças, perdoar a mulher adúltera, curar o leproso, levantar o paralítico, curar o cego, ouvir um homem gritando: Jesus, filho de Davi. Como ele conseguiu ouvir, irmãos? A multidão grita, a multidão faz barulho, mas no meio daquele barulho todo tem um homem gritando. Ele consegue entender a frase do meio do barulho: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está vindo daqui. E lá vem aquele homem. E ele: o que você quer? Quer ver? Vê, a tua fé te salvou, bora continuar. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu querido, Jesus foi embora e não deixou nada escrito, mas ele deixou um coração que se importa, um espírito que se importa, um coração que ama. E ele deixou este coração no meio da igreja, ele deixou este coração no meio da sua igreja. Ele foi embora, mas ele não deixou para você um livro, ele não deixou Bíblia, ele não deixou para você um monte de rito para você praticar. Mas se você fizer tudo isso, amém, lê a Bíblia, decore, amém, amém. Mas ele deixou para você um coração. E a pergunta que eu faço a você é: se o seu coração bate pelas pessoas, se o seu coração chora pelas pessoas, se você se importa, porque Jesus se importa. Tem alguém na sua rua sofrendo? Jesus está sofrendo com esta pessoa. Tem alguém que você conhece que está sozinho? Jesus está se importando com essa pessoa. Onde é que está o coração de Jesus se não aqui? Onde é que está o importar-se se não aqui? O importar-se não está numa empresa, não está numa indústria. A Pirelli não se importa, a Nestlé não se importa. Não existe Nestlé, não existe Pirelli, existem pessoas. E as pessoas não respondem pela Pirelli nem pela Nestlé, falando nome genérico, pode ser só qualquer nome. A Lucidata não se importa com você, o Bom Preço não se importa. O coração de Jesus não está na pessoa jurídica, o coração de Jesus está na igreja, através de um espírito, para poder olhar o sofredor, aquele que clama, e sentir o clamor da necessidade. Querido, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu estou andando aqui no meio, eu estou andando aqui para dizer para você que é aqui que está o coração de Jesus. É aqui que sofre Jesus, é aqui que sente Jesus, e é aqui que Jesus se importa. Queria que você fechasse seus olhos. É claro que você talvez imaginasse que eu terminasse essa hora, essa pregação, talvez gritando, talvez insistindo, talvez chamando. Não, não vou fazer isso. Por aqueles que precisam. Se o seu coração bate, eu quero dizer que você tem um coração de Jesus. A obra de Jesus valeu a pena, porque você derramou uma lágrima por quem está preso na pornografia, por quem está quase divorciado. Se seu coração se importa, este é o coração de Jesus. Não, você não sabe muito a Bíblia, eu sei disso. Não, você não sabe tanto, sim, mas você se importa. Há um espírito em você, há uma graça, e esta graça é o próprio Deus movendo você a se importar. Eu sei que algumas pessoas aqui estão presas a dinheiro. Eu quero dizer que quanto mais você tem, menos você tem. Quanto mais você tem, mais as coisas te têm.
Porque quanto mais você tem, não é que eu estou defendendo a pobreza, eu estou defendendo e dizendo que quando aumenta o seu controle, aumenta o controle daquilo sobre você. E você fica preocupado. Mas eu quero dizer, se está na sua mão, tem um propósito. Se está na sua mão o carro, tem um propósito. Se está na sua mão o inglês que você fala, tem um propósito. Se está na sua mão o casamento, você não é feliz no casamento, então tem um propósito. Você não tem uma empresa, então tem um propósito. Entenda isso, mude hoje, porque Deus é um Deus de propósito. Se você não sente esse coração bater por aqueles que precisam, hoje Jesus quer te dar um novo coração. Você sabe por quê? Porque se Jesus não te der um novo coração, você vai entrar nessa videira 200.000 vezes. 200.000 não, mas 200 vezes. Você vai entrar 1000 vezes aqui. Sabe o que vai acontecer? A mesmice. A mesmice. Porque Jesus não tem aqui simplesmente uma bênção para te dar. Jesus quer dar um novo coração. Ele quer que você sinta como Ele sente. Jesus, Ele veio aqui, não fundou religião, não deu Bíblia nem nada e foi embora. O que Ele deixou? Ele deixou o coração dele. Ele quer te dar esse coração para você se importar. Eles vão cantar e você pode ficar de olhos fechados, pode cantar. Seis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Quantos instrumentos estão tocando? Eu quero encerrar. Deixar aqueles. Vamos ficar em pé, por favor, agora, em nome de Jesus. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, O Espírito Santo. da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu gostaria de chamar você essa noite. Se você percebeu que o seu coração está em outras coisas, eu quero dizer para você que você entendeu a mensagem. Só o fato de você ter percebido, você entendeu. Eu quero convidar você esta noite aqui à frente. Antes de você vir, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você é muito ansioso, muito preocupado com as coisas. Mas você não é uma coisa. Você não é uma coisa. Você nasceu para as pessoas, não para as coisas. Se você fosse uma coisa, você então trataria as pessoas como coisas. Talvez tenha sido isso que aconteça com você. Mas esta noite é noite de você retomar um coração sensível, quebrantado, para não tratar mais ninguém como coisa, mas para ser uma pessoa que ama pessoas. Eu quero chamar você esta noite à frente para Deus mudar o seu coração. Quero lhe chamar aqui à frente. Você precisa de um coração novo. E se você precisa de um coração novo, você vai sair daqui se importando com o que importa. Se você é uma coisa, não venha. Se você é uma coisa, não venha. Mas você não é uma coisa. Você não é uma coisa. Eu quero que você coloque o coração para se sintonizar com o coração de Deus. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Esse é o caminho. Para onde eu vou, eu sou o caminho. Aleluia.
Jesus vai dar em você um novo coração hoje. Não, você não pode ficar uma semana inteira sem se importar com quem sofre. Não pode ficar uma semana inteira sem se importar com o casamento daquelas pessoas que precisam de conselho. Não, isso não é vida. É melhor que Deus transforme você num pneu. Transforme você num micro-ondas. Você vai ser mais útil. Mas Deus não vai fazer isso não. Deus vai mudar seu coração essa noite, para que você seja alguém que bate pelas coisas que importam, vidas. Vamos orar nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Querido Jesus, nós estamos aqui, Jesus, impactados com a palavra que nos mostra, ó Jesus, como o Senhor se importa, como o Senhor fez de nós coisas para nos transformou em pessoas. Nós nascemos e o mundo nos fez coisas, mas o Senhor pegou de nós coisas e o Senhor nos transformou em pessoas. Senhor, nós estamos com a mão no nosso coração e eu vou pedir ao Senhor agora que faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer e o Senhor vai fazer aqui agora, eu sei que vai. Pessoas preocupadas com contas, preocupadas com emprego, preocupadas com uma montanha de coisas. Senhor, troca o coração agora. Que os seus olhos sejam voltados para aquilo que importa agora. Que bata o coração por aquilo que importa. Infunde neles o teu espírito, Pai. Coloca neles o teu espírito, e que colocado o teu espírito, possam eles amar como tu amas, importar-se com o que importa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem o som agora. Aleluia. Sem o som. Eu queria que você que veio à frente, em 30 segundos, fizesse a sua oração. Você que está aí no seu lugar também, com as frontes curvadas, vamos fazer uma oração silenciosa de 30 segundos. Jesus, que esta semana seja para você uma semana em que você derrame amor, preocupação, empatia, sensibilidade, porque este é o coração de Jesus. Que Deus nos abençoe, aplauda o Senhor, porque a Ele a glória.